Programa Nossas Manhãs. Apoio Relojoaria e Ótica Canabarros, Realce Centro de Estética e Salão, Farmácia Central, Consultório Odontológico Dr. Tarek Tarabaini, Chefe Gilmar Eventos e Casa Decor. Bom dia, é um prazer estar com você aqui na manhã de todos os domingos. Bom dia, está no ar mais um programa Nossas Manhãs. E hoje vamos falar sobre pesca, sobre a importância do defeso. Para isso, vamos receber uma especialista no assunto, do CEPSU, Instituto Chico Mendes. E na culinária tem uma receita saborosa. Então não saia daí porque o programa Nossas Manhãs já está no ar. Conheça o novo tratamento do Realces. Os efeitos da lipocavitação que diminui vários centímetros já na primeira sessão. Elimina a gordura localizada, reduz a celulite e remodela a silhueta. Sem cortes e indolor. Não perca tempo. Faça sua avaliação no Realces e aproveite o verão em sua melhor forma. Já estamos de volta com o programa Nossas Manhãs. Eu estou aqui novamente na residência da Chef Evelyn. Muito obrigada por nos receber aqui novamente na sua casa. Imagina, é um prazer. E hoje, então, a receita promete, né, Evelyn? Porque, assim, começo de inverno, então a gente já tem os ingredientes próprios para o inverno, é isso? Exatamente. Qual que vai ser a receita? Então, hoje vamos fazer salmão com perfume de tangerina, que a tangerina está começando a época agora, então eu já vou utilizar hoje. E para acompanhar um risoto de pinhão, que eu encontrei pinhão aqui na nossa cidade, então já vamos utilizar na nossa receita de hoje. Então, pessoal, caneta e papel na mão e vamos anotar os ingredientes. Então, pessoal, agora que vocês já anotaram, vamos começar, então, Chef Evelyn. Por onde a gente vai começar? Pelo salmão? Vamos começar pelo salmão, porque ele vai no forno um pouquinho para terminar a cocção, então a gente vai temperar ele com sal. Inclusive, eu vou aproveitar para falar que no próximo bloco a gente vai ter uma especialista do CEPSU, Instituto Chico Mendes, que vai falar da importância dos peixes, né? De realmente o pessoal pescar os peixes na época correta, para que a gente possa sempre desfrutar disso, né, Evelyn? Exatamente. O defeso, né? A gente trabalha com pesca e a gente sabe que o defeso é muito importante para a manutenção das espécies. Agora, 3 meses sem camarão. Então vamos fazer salmão, que é o que tem para hoje. Que aqui entre a gente, o salmão para mim é um dos meus peixes preferidos, então eu vou amar. Ó, a gente vai só dar uma corzinha nele, no salmão. O salmão é aquela coisa que tem que ser também ao ponto, né? Ele não pode ser seco demais. E nem... As pessoas erram muito igual um camarão, deixa cozinhar e é coisa de minutos, 2 minutinhos ele já tá show de bola. E a gente vai levar ainda pro forno pra dar... Eu não gosto cru no meio, tem gente que até gosta. Eu gosto. Então eu nem vou levar pro forno. Ó, e aqui é rapidinho, só pra dar uma cor nele mesmo, tá? Então agora já tá ao ponto, né? Já tá bom, só pra dar uma dourada, pra ficar depois mais bonito no prato. Vou colocar. Aí o salmão, você vai colocar já ao forno. Isso. E ele vai sem nada ao forno. Vai sem nada. Vou colocar ao forno, deixar uns 4, 5 minutinhos só pra terminar de cozinhar por dentro, que a posta é alta. E aí eu vou deixar uns minutinhos ali pra terminar a cocção. Então agora a gente vai dar continuidade ao risoto, é isso? Vamos começar o risoto, né? O risoto. Tá, Evelyn, eu vou colocar a panela então pra cá pra ficar mais fácil. E agora a gente começa por onde? Agora começa o risoto. Com a manteiga. São 2 colheres de manteiga, mas vai uma no início e uma no final. Primeiro, então, é mais pra dar uma dourada nos temperos, né? Isso mesmo. Eu gosto sempre de colocar cenoura
Porque a cenoura dá uma cor, é um jeito de fazer as crianças comer legume. Então eu sempre coloco cenoura no E dá uma consistência também, né? Dá textura, eu gosto. Então eu coloquei cenoura, mas quem não gosta não põe. Apesar que ela fica tão desmanchando que não dá, nem influencia o gosto, né? Na sopa, no início de um molho pra carne, ai, cenoura. Aqui eu coloquei lombo defumado. É um lombo que tu pode dessalgar, colocar ele em molho na água de um dia para o outro, mas eu não fiz isso, não há necessidade. Mas se a pessoa acha o lombo muito salgado, faz A outra isso. opção é não salgar muito também Não depois, é praticamente né? sal, eu nem vou colocar, porque vai o queijo depois. Então... Que já são os ingredientes que já contém sal, E né? quem gosta de bacon pode substituir. O lombo é uma versão mais leve, né? Sim. Mas eu prefiro bacon, pode ser também. Então vamos fazer o seguinte, enquanto os ingredientes aqui estão dando uma douradinha, a gente vai rapidinho para o intervalo. Há quanto tempo você não dá um belo sorriso? As técnicas e tratamentos odontológicos mais utilizados em todo o mundo, agora bem pertinho de você. No consultório do Dr. Tariq Tarabaini, você conta com o que há de mais moderno no mercado. Agende sua consulta e realize com excelência sua reabilitação oral com implantes dentários. Implante Clean, Dr. Tariq Tarabaini, Centro Navegantes. Telefone 3249-0729. Já estamos de volta com o programa Nossas Manhãs. Só para você de casa saber, a gente está fazendo um salmão ao perfume de tangerina com acompanhamento de risoto de pinhão. É isso, né? Exatamente. Então tá, aqui agora já tá no ponto os Já. ingredientes. Já deu uma refogada, já deu aquela grudadinha na panela. Que eu acho que é que dá todo sabor. Maravilhoso. Pena que você de casa não consegue sentir o aroma, porque olha, a gente já tá dando água na boca. Aqui eu coloquei pimentão. Ó, 2 xícaras de arroz arbóreo. Entrou agora. Aí tem aquela de selar o grão. Ó, aqui vai agora o vinho para soltar aquela delícia que tá lá no fundo. O vinho também que dá toda a diferença no sabor, né? O pinhão eu já cozinhei, descasquei, cortei. Então agora ele... Só para o pessoal de casa ver, foi cortado ao meio, né? Isso, no comprimento assim, bem... para manter a estrutura dele, né? Sim. Para parecer que o pinhão se corta assim, já tira a característica Sim. do pinhão. Agora eu vou temperar com um pouquinho de pimenta. É a pimenta branca, pimenta do reino branca, pode usar preta. E agora eu vou pegar... O risoto a gente tem que ficar alimentando aos pouquinhos, né? Com um caldo de legumes. O que eu coloquei nessa água? Um caldinho de legumes, aquele um light. É bem lembrado, porque até uma vez eu fiz uma receita com o chefe, ele fala, o segredo do risoto é mexer, né? Para soltar o amido. A primeira colocada de caldo é bastante, é até cobrir o arroz. Aí as próximas já é só de pouquinho em pouquinho, até ele ficar al dente. O caldo tá quente, a gente já aqueceu, e agora é só aguardar o arroz ir cozinhando e mexendo. Eu vou pegar a frigideira aqui, então, pra agora fazer o molho, é isso, né? Isso mesmo, a gente guardou ali aquele fundinho da frigideira que sobrou de salmão. Eu gosto, adoro esses sabores que ficam na panela. É que já manteve um pouco do gosto do salmão, né? Exatamente. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho mais de azeite. E azeite de oliva maravilhoso, né? O cheirinho dele é espetacular. O aroma é muito bom do azeite. Um pouquinho de cebola. Cebola já dourou. A cebola também dourada no ponto certo, assim, ela chega a ficar até meio docinha. Só o ponto de tirar mais a acidez mesmo, né? Aí aqui vai os tomatinhos. A ideia é não deixar eles se mexerem muito, é ficar mesmo com essa textura, essa resistência na mordida. E aqui a gente vai soltar um pouquinho do suco da tangerina. Coloquei aqui a peneirinha para não cair a semente, mas se você não tiver, peneira na mão mesmo. Tá mais barato, né? Eu gosto muito de usar o que tá mais acessível, né? Acessível. E que é fácil de encontrar também, né, Evelyn? Adaptar as receitas, aproveitar os ingredientes que estão na época. Ninguém tá aí para rasgar dinheiro, mas dá pra gente se alimentar bem, não precisando gastar muito. Dá uma mexidinha, vou salgar. Um pouquinho de pimenta.
pouquinho. Molho super rápido. Tá aqui o molho. Agora é só a gente pegar o nosso salmão e montar o nosso prato. Fechou, então. Por favor, produção, a forma. Agora ele já tá no ponto aqui assado, né? Fritinho. E a gente vai finalizar o risoto, é isso? Exatamente. Agora a gente vai fazer uma etapa que chama manteigar. Mantecar o risoto. Que é aquela outra risoto, parte, né, exatamente. que tinha ficado da manteiga. Deixa eu já botar aqui no cantinho pra mostrar pra Da pagar. manteiga, uma colher. E vai o queijo. O queijo eu tenho a mania de ralar na hora e é... Eu gravei isso outra vez, você falou pra mim que é totalmente diferente do queijo E ralado não na é? hora, né? É. Ó, o risoto tá pronto. Agora a gente já pode montar o nosso prato. Filezinho de salmão. Básico. Um molhinho de tangerina. Risoto de pinhão. Dá pra ver bem o pinhão. Ficou numa textura perfeita. Acho que tu vai comer bem hoje, Tati. Ah, eu também acho. E agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Eu vou segurar aqui porque eu quero que o Zé, nosso cinegrafista, dê um zoom nesse prato maravilhoso. Aqui a gente vai colocar então o verde, né? Verdinho, sempre é bom colocar no Já final. tá colorido, vai ficar mais colorido, mais fica saboroso. muito bom. Então, Evelyn, eu gostaria que enquanto eu vou provar aqui, você falasse do seu novo trabalho, que você está assessorando o pessoal que quer fazer algum evento, também tem a parte da dieta, o pessoal que está pensando em fazer uma dieta, agora já pode ter um acompanhamento. É isso aí, Tati. Agora eu tô com a Sabores, serviços gastronômicos, tem uma página lá no Facebook para você curtir, dar uma olhada no meu trabalho. Eu tô desenvolvendo uma linha com 5 sopas para vocês, para as pessoas jantarem à noite. Então eu entrego em casa essas 5 sopas com acompanhamento de nutricionista, ela tá fazendo a tabela nutricional. Também tô trabalhando com pequenos eventos, pequenos jantares, personal chef e também estou dando umas aulas de culinária, inclusive para as secretárias do lar. Eu já fiz algumas, onde eu vou na casa da cliente, dou uma aula à tarde sobre alguns conceitos de higiene básica, de início de culinária, para que as suas secretárias do lar possam cozinhar melhor. Então eu estou também com esse trabalho. Aí dá para curtir minha página no Facebook, é Evelyn Santos, Sabores e Soluções Gastronômicas, e meu telefone é o 9993-3552. Olha, Evelyn, realmente está maravilhoso o prato. É bem aquilo que a gente falou, essa composição, essa mistura de sabores. O pessoal aí de casa, faça porque vale a pena. Quero mais uma vez te agradecer. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. E o pessoal aí, então, que tiver interesse em aprender ou ensinar, né, a sua secretária do lar, contacte aqui a Evelyn, porque realmente você vai estar fazendo uma boa aquisição. Pessoal, um super beijo para você e até domingo que vem. Aqui na Farmácia Central de Navegantes você tem ofertas todos os dias. Confira! Esmalte Risqué Colorama, R$ 2,85. Aparelho Presto Barba, R$ 8,25. Lenço umedecido Huggers, R$ 7,99. Shampoo 3M, R$ 9,85. Rexona Aerosol, R$ 10,25. Jontex com 3, R$ 2,99. Farmácia Central Master Farma de Navegantes. Já estamos de volta com o programa Nossas Manhãs. Santa Catarina é o maior produtor nacional de pescado marinho. A pesca industrial responde por 136 mil toneladas e a pesca artesanal por 14 mil toneladas, totalizando 150 mil toneladas ao ano. Somente na região de Itajaí, englobando os municípios de Itajaí, Navegantes, Porto Belo, isso é responsável por cerca de 20% da produção nacional de pescado. A atividade pesqueira é muito importante para a nossa economia e é por isso que proteger os peixes é essencial para garantir a existência dessa atividade. E para falar sobre isso, recebemos hoje a responsável pelo CEPSU,
aqui de Itajaí, Roberta Aguiar. Bom dia, Roberta. É um prazer recebê-la pela primeira vez aqui no programa Nossas Manhãs, né, Roberta? Pois é, primeira vez aqui, estou bem feliz de estar aqui também. Roberta, explica pra gente qual é o trabalho da CEPSU, Instituto Chico Mendes, realiza em Itajaí e para toda a nossa região. Pois é, bastante interessante até a gente estar trabalhando com isso, que o CEPSU, né, que é um centro nacional agora de pesquisa e conservação da biodiversidade marinha da nossa região, do Sudeste e Sul todo, inclusive, ele já está aqui em Itajaí desde 1984, né? São 30 anos. Meu Deus, antes era o IBAMA, é isso? Isso, é. Ele começou na extinta SUDEP, passou em 89 para o IBAMA e a partir de 2007, então, com a criação do Instituto Chico Mendes, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, ele passou então a integrar nesse instituto esse centro de pesquisa que nós temos aqui em Itajaí, muita gente nem conhece, né? Bom, a gente sabe que o que eles fazem também é proteger algumas espécies de peixes, é isso? E são diversas espécies que têm o defeso. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Roberta. Foi até polêmico há um tempo atrás, né? Que saiu uma lista, não é isso? Isso. Então vamos tentar explicar um pouquinho, né? Primeiro, o nosso centro ele trabalha realmente com a conservação da biodiversidade marinha, né? Trabalhamos com peixes, com invertebrados e com os ecossistemas associados a essas espécies. Temos aí também as unidades de conservação que nós prestamos apoio, né? No estado de Santa Catarina a gente sabe que tem várias unidades. Em relação aos defesos e a própria lista de espécies ameaçadas, ela foi publicada em dezembro, né, do ano passado, que foi aquela polêmica né? Toda, né? Teve a questão lá dos barcos, né, no rio, fechando o rio. Bom, então o que acontece? Os defesos, então, são medidas que são utilizadas para justamente proteger algum período de vida ou algum momento da vida, né, das espécies. É o caso, por exemplo, da sardinha, do camarão que a gente encontra por aí, né? Que a gente vê aí, agora em março vai começar o do camarão, acabou agora o da sardinha. Agora foi liberada isso, a pesca da sardinha. Por isso a gente já encontra no mercado, né? Isso, já tá lá, o charutinho já tá lá pra gente comprar. E por quê, né? Justamente se não tivesse... A gente sabe que na década de 2000 houve quedas, e até no final da década de 90, houve quedas dramáticas, né, desse recurso tão importante para a nossa área. Então, por isso que inclusive com o setor pesqueiro, se decidiu estabelecer alguns períodos de defeso, né, que hoje são por volta de 5 meses durante o ano todo. É bastante, né? É o período que elas têm para procriar? Isso. São 2 momentos. Um momento é de procriação, ou seja, de reprodução, para que os barcos não peguem as espécies quando estão, ou aquele grupo de espécies... Pequenos ainda. Pequenos, filhotes. Ou quando eles estão se reproduzindo, aquele momento Sim. da reprodução. Então, são esses 2 momentos que estão sendo protegidos no caso da sardinha, né? E no caso do camarão, por exemplo, é na saída dele, né? O camarão tem todo um ciclo de vida em que ele entra nos estuários, nas lagoas, nas baías, né, costeiras, e depois eles precisam sair. Então também tem outro momento do ciclo de vida da espécie que a gente precisa proteger. Mas explica uma coisa para mim, o setor industrial dessa área, né, e o próprio governo garante esse defeso. Mas por que então tanta revolução, tantas pessoas criticaram tanto? Porque é para o bem até desse setor. Exatamente. Como eu disse, tinha 2 momentos, né? Talvez assim, o defeso hoje, ele já é mais aceito. Ainda existem pessoas, ainda existem, né, aqueles pescadores ainda que... Falta de conhecimento, Roberta? E até assim, porque acham que não vai ter problema nenhum, que o recurso não acaba, mas ele acaba assim, né? Esse outro momento, em relação aos protestos que ocorreram em janeiro... Janeiro desse ano. Janeiro desse ano, né? Foi em razão da publicação da portaria do Ministério do Meio Ambiente, né, mostrando a lista de espécies ameaçadas, né, de espécies marinhas e de água doce, em dezembro, né? Mas todas essas espécies que eles citaram, realmente elas estão ameaçadas, Roberta? Isso. Essa lista, ela é uma lista grande, né, uma lista de 475 espécies. Só que nem todas essas espécies têm interesse comercial. Muitas espécies, inclusive, a razão das ameaças de extinção dela, né, está relacionado mais a outros impactos, por exemplo, hidrelétricas, no caso de Sim. espécies de água doce, né? Mas o que deu a questão do protesto mesmo foi em cima de uma lista que ela não é tão grande. Inclusive, assim, o impacto na pescaria, se a gente hoje avaliar o número de espécies que estão realmente ameaçadas e que tem um interesse mesmo para a pescaria, ele é muito pequeno, porque na verdade são espécies que são pescadas junto com a espécie alvo. Exemplo,
tu sai com um barco de arrasto para pescar camarão. E Sim. às vezes aparece o emplastro, né? Que a gente conhece. Eu amo. Pois é. Algumas espécies de emplastro, não todas, estão nessa lista. ameaçadas. Eu acho que a raia, eu ouvi a raia. Algumas raias. Assim, algumas o problema também. de raia é que tem a questão do nome comum. Raia, existem mais de 10 espécies que correspondem a esse grupo chamado raia. Então, assim, quando a gente vê na lista raia, tu ficas com medo. Meu Deus, todas as raias estão ameaçadas? Não, são algumas. O emplastro até é uma espécie de arraia, de arraia. Emplastro ou raia é um nome comum que se dá a várias espécies São desse popular. grupo. Isso, é um nome popular. Isso. Então, assim, essa lista deu esse impacto, mas que, na verdade, quando a gente avaliar espécie por espécie, quase nenhuma, assim, são muito poucas aquelas que têm um interesse um pouco maior comercial. Mas nenhuma delas, por exemplo, é alvo de pescaria nenhuma. Não existe nenhuma pescaria Espécie que vai especificamente pescar aquela espécie que está naquela lista. Elas vêm por acidente. Ela vem incidentalmente, exatamente, é isso que acontece. Né? O pescador não tem a intenção de capturá-la, mas ela aparece na rede, né? E aí existe também, para essas espécies, existe também épocas de procriação. Isso. E vocês têm esse conhecimento, essa época? Sim, exatamente. Assim, um dos problemas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bastante emblemático, o cação-martelo, tubarão-martelo, né? Me parece que ele está quase extinto, é isso? É assim, no Brasil o que acontece? Ele é capturado quando ele ainda é um filhote. Um filhotinho, ele nem se reproduz. E isso ele é capturado na beira da praia. As fêmeas grávidas, elas vêm para ter esses filhotes na beira da praia. Então, às vezes, vocês encontram até uma fêmea parindo na beira da praia, como já aconteceu nas redes sociais, mostrando, dando martelada no cação-martelo, no tubarão-martelo. Então, e o martelo também é capturado já para uma pescaria industrial lá fora. Que aí são maiores. São maiores. Então, assim, ele passa toda a vida dele, ele passa com uma pressão forte da pesca. Exato. Então, essa é uma espécie, gente, olha, e a maior parte, embora os pequenos sejam vendidos para consumo, a maior parte do tubarão-martelo grande, infelizmente, é usado para barbatanas. É um absurdo. Isso é um absurdo, né? Realmente. Nós dizemos assim, olha, o assunto realmente é interessante, mas vamos conversar muito mais com a Roberta após os nossos comerciais. Não saiam daí que nós já voltamos. Charme, elegância, qualidade. Você só encontra na Relojoaria e Ótica Canabarros. 25 anos de tradição, com uma equipe de profissionais capacitados para melhor atender. Quem tem bom gosto e sabe o que quer é cliente da Relojoaria e Ótica Canabarros. Eu sou. E você, ainda não é? Relojoaria e Ótica Canabarros, Centro Navegantes. Já estamos de volta com o programa Nossas Manhãs e antes de eu continuar aqui com a Roberta, deixe-me dar um recado para você. Você quer ficar muito mais bonita, quer criar aquelas rugas precoces, quer levantar essa parte do rosto? Gente, não perca tempo não. Ligue no Centro Médico Realces. Lá você pode fazer, assim, milagres, viu? E agora sim, vamos continuar aqui com a Roberta. Roberta, vamos falar então agora um pouquinho da parceria da indústria e do governo. A gente até já tem, em vários momentos, né, tido algumas parcerias com o setor pesqueiro, né? Estamos também agora tentando estreitar esses laços também, inclusive com a pescaria artesanal. Mas com o setor pesqueiro industrial, assim, nós não temos como conservar sem eles estarem junto com a gente. Isso a gente não tem dúvida. Não adianta só simplesmente proibir, simplesmente colocar medidas e não tratar isso junto com o setor pesqueiro. Mas eles são receptíveis a isso? Em determinados momentos sim, em outros momentos um pouco, né, menos, né, como aconteceu agora com o protesto, que teve uma certa um distanciamento, mas eu acredito que a gente vai retomar essa conversa, sim. O governo precisa disso, inclusive junto com o Ministério da Pesca e Aquicultura, né, porque toda a gestão pesqueira ela é feita compartilhada, Ministério do Meio Ambiente, né, e Ministério da Pesca. Existem agora, inclusive, grupos de trabalho que envolvem, né, o setor pesqueiro também, nesses dois grupos de trabalho, tanto do Ministério da Pesca como do Ministério do Meio Ambiente, para tratar justamente dessa questão dessa portaria de lista de espécies ameaçadas. Eu não entendo nada, realmente, mas a gente ouve falar que o nosso governo também libera outros barcos de outros países que
que pescam na nossa costa, inclusive em território nacional. Isso é real? Existe uma outra modalidade que é o arrendamento, né? Então, onde embarcações estrangeiras podem pescar em determinadas, geralmente em áreas afastadas, mas ainda dentro da nossa zona econômica exclusiva, que é chamada, né? Dentro das nossas 200 milhas. Dificilmente no território, no mar territorial, que são as 12 milhas. Mas eles precisam ter uma tripulação mínima de brasileiros e geralmente o número de embarcações liberadas pelo Ministério da Pesca, né, que é quem concede essas licenças, ele é pequeno. Mas realmente existe essa polêmica, porque muitas vezes tu está tirando uma área. O que é dito pelo Ministério da Pesca é que a intenção é de passar a informação, né, a nova tecnologia, para os pescadores brasileiros, mas aí a gente não sabe até que ponto isso acontece mesmo. E uma outra coisa, o governo brasileiro, ele tem, vamos dizer, ele vigia, claro, através de satélite, quando tem outros barcos no nosso território? Aí na que pesca? Acho que não, né? Não, infelizmente. Nós temos um problema grave. Problema. Isso, nós temos um problema grave, inclusive assim, até junto ao setor pesqueiro industrial, eu acho que isso também é uma ânsia muito grande, porque às vezes se a gente conseguisse coibir a pesca ilegal, já funcionaria muito. Isso através de um satélite. Exatamente. E só que assim, os barcos que são piratas, que a gente chama, né, eles não têm nada. Eles estão com todos os petrechos de pesca totalmente ilegais, a tripulação muitas vezes não é legalizada, então não tem como rastrear. Então assim, a gente teria que ter uma marinha, na verdade, né, mais presente, uma guarda costeira, porque senão não dá. Pensar quem tem o rastreador por satélite e tal, é aquele pescador legal, que está todo certinho, né? E ele a gente consegue enxergar, né? O governo consegue enxergar, mas esses ilegais é muito difícil e é importantíssimo combater. Seria uma boa dica para nossa presidenta aí, né? Seria, assim, eu acho que combater a pesca ilegal seria uma grande medida de conservação para todas as espécies, ameaçadas ou não. Roberta, nós estamos, assim como você falou, na época da sardinha. Sardinha é um excelente peixe para a saúde, né, Roberta? Eu gostaria, assim, nós falamos um pouquinho sobre a indústria pesqueira, sobre o trabalho da Roberta, mas vamos falar um pouquinho para o nosso consumidor, Roberta. O que você deixaria para o nosso consumidor? Porque nós também, como consumidores, nós podemos ajudar, não podemos, Roberta? Muito! E eu acho, assim, o mais importante é se informar, saber se vocês estão adquirindo um produto que veio da pesca legal, que está fora da época do defeso, ou se está no defeso, se veio de um estoque, porque é possível ter um estoque na época do defeso, né? Então acho que o consumidor pode sim perguntar tudo isso, saber se não é uma espécie ameaçada, por exemplo, né, e que tem tão pouco no ambiente que em pouco tempo poderá se extinguir. Então, o consumidor, na verdade, ele tem todas as ferramentas, né? Ele tem todo o poder. E a gente tem que usar mais esse poder, né? Olha, então fica aí, a dica da Roberta, vamos participar. Afinal, nós queremos que os nossos netos conheçam muitas espécies de peixe. E só se a gente não ajudar, não participar, provavelmente nossos netos não vão conhecer, não é mesmo, Roberta? É verdade. Só para citar uma coisa, existe uma espécie que hoje não existe mais na nossa costa, né? Qual é? É o peixe-serra. É uma espécie de cação-viola que tinha uma katana, que tinha uma... Não existe mais? Não existe mais. Desde a década de 60, 70, que nunca mais foi visto na nossa costa. Olha só, gente, então vamos participar. Vamos ajudar. O telefone, o endereço que você também pode denunciar, você pode conferir aí na sua telinha. Roberto, mais uma vez, amor, obrigada pela sua participação aqui no programa Nossas Manhãs, foi muito interessante, viu? Foi um prazer estar aqui e poder informar cada vez mais, né? A gente quer, inclusive, quem quiser passar no CEPSU, a gente fica nos fundos do Centro Eventos. Olha só, e nós vamos voltar, não é, Roberta? Vamos sim, com certeza. Então, para você de casa que perdeu alguma parte da nossa entrevista, não fique preocupado não, você pode participar, aliás, você pode rever o programa a partir de quarta-feira no YouTube e você pode participar mandando sugestões no Facebook, programa Nossas Manhãs. E continue aqui na Record, porque aqui a programação é sempre melhor. Para você, Roberta, para toda a sua equipe e para todos vocês de casa, uma boa semana e eu espero vocês domingo que vem, se Deus quiser. Programa Nossas Manhãs. Apoio Relojoaria e Ótica Canabarros, Realce Centro de Estética e Salão, Farmácia Central, Consultório Odontológico Dr. Tarek Tarabaini, Chefe Gilmar Eventos e Casa Decor.